Olá, amados. Paz seja convosco mais uma vez. Esse vídeo de hoje é a segunda etapa do vídeo que eu falei sobre o primeiro rei do povo de Israel, né, que é o rei Saul. E as regras, né, do rei foi Deus quem... Os primeiros impostos foi Deus quem ditou, né? Por isso, antes de você falar alguma coisa sobre as autoridades, política, essas coisas, você pensar bem que a Bíblia manda a gente respeitar as autoridades, né? Que eles são autoridades. E não defamar, né? Criticar, porque o papel do cristão, que é cristão verdadeiro, ele não... Isso não é o seu papel de criticar, defamar, né? O papel dele é orar por todos, políticos em geral, autoridade em geral. Então assim, eu li para vocês o livro de 1 Samuel. Eu li o capítulo 8 todo, para vocês entenderem melhor como que Deus deu o primeiro rei ao povo, porque o povo queria um rei. Não havia necessidade. Deus ficou muito triste e chateado, porque não havia necessidade do povo ter um rei, mas como eles via, como sempre, né? Cobiçou, né, um rei das outras nações que tinha. Aí eles disseram que queriam um rei porque as outras nações tinham um rei, eles queriam um rei também. Aí Deus fala aqui sobre as condições do rei, né? Que ele teria que pagar, né? Que o rei ia dizimar tudo que era deles, né? Fala na minha Bíblia, tá assim. Fala dizimar. Eu vou ler só 2 versículos aqui para o vídeo não ficar muito longo. E você vai entender um pouquinho melhor. Aqui ele falou: e as vossas sementes e as vossas... Lembrando que, ó, 1 Samuel 8, eu vou ler o 15. Depois você pode anotar aí, você pode ler o capítulo todo, que é bem melhor para vocês. Eu estou lendo aqui só os principais que eu já li no outro vídeo. Eu vou ler só o 15 e o 16 para vocês. O 15. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Vou ler aqui o 17 ainda. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes servireis de criados. Vou ler só esses 3 aqui. Então aqui para você já ficar sabendo que aqui já existia, né? Na minha Bíblia está assim, dizimará. Mas não precisa nem falar, nem em outras Bíblias que não é assim. Aqui já está claro que o rei ia tomar uma porcentagem de todo o trabalho do povo, né? Do rebanho, da semente, né? Como é feito até o dia de hoje, né? Que o governo controla a semente, tudo que a gente compra hoje é controlado pelo governo, né? Então assim, aqui já está dizendo aqui que era um dízimo que a gente pagava pro o povo de Israel pagar. Já foi estabelecido já há muitos anos
né? Antes de Cristo, né? Que é no Velho Testamento. Então Deus aqui pôs as condições que o rei ia fazer com eles. Mesmo assim eles escolheram, porque queriam um rei. E o outro dízimo, que eu falei também lá, tá aqui em Malaquias, que é o que as igrejas pregam hoje, né? No Velho Testamento também, que é o último, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Que está escrito assim, ó. Malaquias capítulo 3. Malaquias 3 e o versículo 20. 20 não, perdão. Versículo 10. Que as igrejas pregam hoje. Né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha a maior abastança. Bom, aqui é o versículo que as igrejas pregam hoje, as igrejas que cobram dízimo, porque não são todas também, né? Porque eu vou botar só aqui um peso para parar de balançar aqui. Porque o que eu vi, né, aqui nas escrituras e falando com Deus porque que todas as igrejas não eram uma só, não pregavam a verdade só. E Deus me falou uma parte muito interessante, né, que até está escrito. Deus falou que encerrou todo mundo embaixo do erro, para com todos usar de misericórdia. Está escrito essa parte também que não me vem à memória agora onde está escrito, mas muitos cristãos sabem que está escrita essa passagem, né? Ou seja, a salvação não tem como ser pela perfeição, porque já a lei, né? A lei, o povo não conseguiu cumprir a lei, né? Porque era muito pesado, eles acharam muito pesado. Já no Novo Testamento também ficou difícil também, mas algumas coisas que dá, a maioria dá pra gente fazer. Por que ficou difícil? Eu digo assim, porque Jesus falou numa passagem que ele disse, se uma pessoa, um homem olhar para uma mulher, né, e desejar, né, já no seu coração cometeu adultério. Ou seja, qual homem vai escapar de um pecado desse, né? Mas aí o praticar já é outra coisa, né? Mas ele diz que só em pensamento, se você pensar, já cometeu adultério. No seu coração já cometeu adultério, né? Mas aqui, falando do dízimo, desse dízimo aqui que eu li, que é em Malaquias, né? Isso era na lei. E eu li também a passagem que foi abolido no Novo Testamento, que foi abolido pelo apóstolo Paulo nas cartas aos Hebreus. Agora vamos aqui para Hebreus. Vamos ler aqui em Hebreus agora o capítulo 7, né, aos Hebreus, e o versículo 18. Só que eu vou ler um outro versículo aqui antes, porque se você quiser, você lê o capítulo, você lê do 1º até o 18, para você entender mais ou menos que o apóstolo Paulo vai estar narrando aqui como que era feito na lei. Que é esse versículo que eu vou ler aqui para vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu vou ler aqui o versículo 9.
E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ou seja, aqui era o dízimo dos dízimos chamado, né? Porque o cara que recebia dízimo pagou o dízimo. Agora eu pergunto, será que o seu líder religioso, você já perguntou para ele se ele paga o dízimo? Porque se ele recebe, aqui está bem claro, se ele recebe, ele tem que pagar também. Era como que era feito na lei, é assim, entendeu? Aí pergunta para o seu líder se ele paga o dízimo também. Aí ele está dizendo aqui como que era feito, que até Levi, né, que recebia os dízimos, pagou o dízimo, né? Porque, ó, vou ler aqui também o 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai. Ele está dizendo aqui como que era feito, né, na lei. Aqui o povo de Levi. Quando Melquisedeque, começar o 10 de novo. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então ele está narrando aqui como que era feito, né? Então se a pessoa quiser pagar o dízimo segundo a lei, até um objeto que você ganhar, né? Vamos supor que você ganha um carro avaliado em 30 mil reais. Você ganhou um carro de presente de 30 mil reais. Para você pagar o dízimo, você teria que pagar o dízimo, né? Se você quer pagar o dízimo, então você tem que seguir correto. Você teria que pagar o dízimo daquele carro que você ganhou. 30 mil, 10%, 3 mil reais. Ou vende o carro, né, para pagar o dízimo, ou você vai ter que arrumar 3 mil reais para pagar o dízimo daquele que você ganhou. Entendeu? Então assim, por isso que o dízimo se tornou-se pesado também. Por quê? Porque além da pessoa fazer uma coisa que é obrigatório, né? É obrigatório. Melhor falando, era obrigatório. Porque eu vou ler, eu estou dizendo era porque eu vou logo ler aqui o versículo 18, onde foi abolido, né? Acabado, né? Fala abrogado, abrogado, outros falam, né, abolido, mas é o mesmo significado, é acabado. Você pega um dicionário, você vai ler o que significa abrogado. Vou ler aqui o 18 para vocês verem, onde ele vai dizer que foi abolido. Porque o precedente mandamento é abrogado, ou abrogado, como muitos falam, tem muitas versões, né? Por causa da sua fraqueza e inutilidade, né? Ou seja, era uma coisa obrigatória, era uma coisa sem ser do coração. Muitos pagavam para não ser amaldiçoado financeiramente, para ter prosperidade, e outros, né? Outros pagavam só como um costume mesmo, né? Que era um costume já, né? De pagar ou seja, o principal objetivo era com medo de ser amaldiçoado, né? Financeiramente. Então assim, já o sábado era um mandamento maior, porque o sábado na lei aqui também, se não guardasse, era a ordem de Deus que era para ser morto. Quem quebrantasse o sábado era para ser morto. Também o povo não cumpriu, não tinha como cumprir, né? E Deus não quis destruir o ser humano para sempre por causa de um mandamento, porque já o Senhor Jesus Cristo lá no Novo Testamento vai dizer, o sábado não foi criado, né? Não foi o homem criado por causa do sábado, sim o sábado por causa do homem. Ele quis dizer o quê? Que o homem era mais importante do que um mandamento que era o sábado, né? O mais importante era o homem. Se ele fosse destruir o homem por não obedecer esse mandamento, ia matar todo mundo, né? E Deus ia ficar vendo, e as pessoas iam ver Deus como um pesadelo, né? E o povo ia viver com terror, temor, assombração diante de Deus. Não ia querer servir a Deus por causa disso aqui. Então apóstolo Paulo também fala aos Gálatas, né?
que o sábado foi também abolido também. Então, para você ficar sabendo, né? A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você está assistindo esse vídeo, Deus vai libertar você de certos líderes religiosos que fica colocando uma coisa que já foi abolida. Ou seja, a palavra de Deus diz assim: ai daquele que aumentar ou tirar, né, das escrituras. Então ele está aumentando uma coisa que já foi tirada. No caso aqui, o principal é o dízimo, né? Então, se ele disse que foi acabado, por que eu vou dizer que é obrigatório, né? Estou aumentando. Então, vocês fiquem bastante, vigie bastante, ore, peça a Deus entendimento, jejue, porque a maioria dos líderes religiosos se entende, se finge que não entende, principalmente se tratando de dinheiro, né? É como eu falei, você quer ser dizimista fiel? Até uma roupa que você ganhar, você vai ter que analisar o preço da roupa, pagar o dízimo da roupa, do carro que você ganhar. É assim. Você não quer ser dizimista? É dessa forma que era feito aqui, porque eu li para você, você viu aqui como era. Que até o Levi, né, que recebia dízimo, ele pagou o dízimo, ou seja, pagou o dízimo dos dízimos. Agora pergunta para o seu líder se ele paga. Se ele pega 10% de toda a renda que entra na igreja e dá para outra igreja, ou sei lá, fazer o quê. No caso seria, né, doar para outra igreja, né, no caso, né? Que naquele tempo foi era duas pessoas que serviam a Deus que pagou o dízimo um para o outro. Então assim, eu não estou aqui não estou aqui dizendo para as pessoas deixar de pagar, e também as escrituras estão dizendo aqui que já foi abolido. Você paga se você quiser, entendeu? A maioria das pessoas mesmo já estão com a mente dominada pelos líderes religiosos. É o que eles disser, não quer nem saber o que a Bíblia diz. Mas então nessa parte aqui você só vai perder. Por quê? Porque está dizendo bem claro aqui que foi acabado, né? E o que a gente deve seguir hoje é a doutrina dos apóstolos, né? O Evangelho de Mateus, a Apocalipse é outra coisa já, foi mudado. Então eu vou ler aqui também como era que os apóstolos faziam, né? Como era que os apóstolos faziam aqui no livro de Atos, para você ter uma melhor noção de como que as igrejas deveriam seguir também esse exemplo aqui. Ó, livro de Atos, Atos 4, se eu não me engano. Eu vou ler só Atos. Vou dar uma pausa aqui. Então, voltando aqui, dei uma pausa para procurar aqui o versículo. Você vai ver no livro de Atos, capítulo 4, e o versículo 32. Como era feito no tempo dos apóstolos. E era um o coração e a alma da multidão, dos que criam, e alguém dizia:
e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Quer dizer, o que eles tinham, né, eles compartilhavam, né? Seja um objeto para emprestar, vamos supor que tivesse um carro, emprestava para o outro, tivesse uma bicicleta, emprestava, era assim, né? E o pão eles dividiam, veja bem aqui como é que vai dizer. Ó. E os apóstolos davam, o versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, aqui casas, né, no plural, não era a pessoa que tinha só a sua única casa, vendia, né, como que fazem, eu já vi muito isso, acaba de que você tem que vender seu único carro, sua única casa, doar para a igreja, você vai morar onde? Na rua? Não tem lógica, né? Aqui é casas, pessoas que tinham riquezas, e era de coração, não era os apóstolos que pediam, né? Aqui era de doações, era uma coisa feita de coração, por esse motivo que foi abolido o dízimo. Então, diz aí, ó, não, o versículo 34, não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, se quiser ler o capítulo todo, vocês leem. Então aqui está bem explicado como que era feito, né? As pessoas não lê essas passagens, os líderes religiosos não lê essas passagens aqui que eu li para vocês aqui. Por quê? Porque muitos, a maioria, né, não vou dizer que A e B, uns não entendem e outros, a maioria é interesse aqui, ó, né? Vamos supor que eu preciso ganhar só aquele cantor famoso para Jesus, que é só o dízimo dele eu vou ficar rico. O cara que ganha 1 milhão por mês, 100 mil 100 mil já dá para mim fazer muita coisa. Então eu preciso só dele. Então aqui uma suposição, né? Porque de 10 reais, para você tirar um realzinho, uma moedinha, não se torna pesado nada não. Mas de 1 milhão, para você tirar 100 mil reais, e aí? Já vai causar uma... Por isso que a lei diz, por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, né? Porque já causa uma certa ganância, né? O dízimo. Quando é pouquinho não causa, mas quando fica muito, né? De 1 milhão para cima, ó, faz 100 mil, eu sustento minha igreja só com aquele dizimista por lá, né? Vamos supor assim, né? Então fica assim, o dízimo já, hoje, né? O dízimo já traz uma certa ganância, né? Um certo interesse. Por isso que a Bíblia aqui diz bem claro que foi acabado por esse tipo de coisa. E você já vai ficar sabendo que eu li aqui para você. Você quiser ver o vídeo novamente, se não tiver anotado, você lê os pontos que eu li aqui e vai ver que é assim. Então, eu agradeço aqui a todos já. Peço a todos os que estão vendo esse vídeo que orem a Deus por mim, para Deus me dar mais entendimento ainda, porque eu ainda estou aprendendo. Eu conheço o Evangelho desde do berço, né? Desde menino, né? Não cheguei a conhecer outra religião, porque até mesmo não existe, né? Só existe 2 caminhos: o de Deus, o da salvação e da perdição. Então, assim, posso dizer que sou novo convertido, porque a gente ouça como Pedro. O Pedro andou com Jesus Cristo, mas se converteu depois da morte de Cristo, porque ele achava que já estava apto, né? Ele disse para o Senhor: ora, eu dou a minha vida por ti, eu não tenho medo da morte não, se for preciso morrer contigo eu morro. Mas para provar que o ser humano não conhece a si mesmo, né? Não conhece nem a si mesmo, e quando foi na hora H mesmo, que o negócio foi para valer, aí ele
Ele realmente reconheceu que o ser humano não se conhece. Negou, né, o Senhor. Então, muito depois da morte de Cristo foi que ele foi se converter. Começou a pregar o evangelho, foi preso, né? E Deus viu o coração dele, que ele já estava pronto a ser morto mesmo, por amor ao evangelho e a Deus. E Deus foi lá e libertou ele da prisão, né? Que diz também que aí, diz lá na história de Atos também, que a igreja orava por ele. Então Deus enviou o anjo e libertou ele da prisão. Mas ele já estava preparado. Então vê que ele se converteu muito depois. Então o evangelho, você tem que entender. Os cristãos que pregam o evangelho hoje tem que entender que o evangelho não converte uma pessoa de imediato. É um processo, né? É um processo. Então assim, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Depois no próximo eu vou falar de mais assuntos que é oculto aqui. Que as pessoas não pregam porque uns não têm conhecimento, né? E outros não estão nem aí. Prega do jeito que ele entendeu e ele mesmo fica embaralhado, né? Confuso. Então Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo.